Hoje, na segunda aula, a gente vai começar a entender o que escreve na página web, na página da internet, porque a gente usou esses sisteminhas agora que aparece uma coisa que bloqueia na nossa cara, não é? Um pouco intrusivo. E hoje o Guilherme e a Rafaela vão apresentar outra forma de escrever na tela e se comunicar com o usuário da internet. Não só isso, a gente vai começar a brincar um pouco mais com alguns comandinhos, que é o tal do if e do else, para fazer uma calculadora e trabalhar com números e observar algumas coisas bastante estranhas. Se você está animado, se você está animada com o que você viu na primeira aula, prepare-se, porque nessa aula a gente já vai dar um passo além, a gente vai fazer coisas mais interessantes no CodePen e eu tô esperando você no Discord para você compartilhar aquilo que você está trabalhando nesse projeto da Imersão Dev. Então vamos lá já para a segunda aula. Boas-vindas para a segunda aula da Imersão Dev. Eu estou muito contente vendo o trabalho de vocês no Discord, vocês compartilhando o CodePen, marcando a Rafaela e o Guilherme no Instagram. Isso cria uma sensação de comunidade muito forte e a gente gosta de ver, porque também é o resultado do nosso trabalho, um pouquinho do nosso trabalho e muito de vocês. Queria de novo reforçar a seriedade de encarar suas 2 horas por dia, então separar um tempo mesmo para assistir a aula e ir praticando. Se você não fez a primeira aula, não vá assistir aqui, vai lá, faz o código, por mais fácil ou difícil que você tenha achado. Você pode ver que já tem tanta gente que compartilhou e dá sim para você escrever seu código. Você já viu que ontem, em 1 hora e meia, a gente conversando, a gente tirando dúvida no Discord e com os links extras, já foi possível você escrever seu primeiro programa, que a gente costuma chamar de Olá Mundo. E a tecnologia pode realmente transformar a vida das pessoas, tá bem? De novo, não é fácil, muito menos rápido, mas é sim uma oportunidade para muita gente que gosta de charada, que gosta de lógica, que gosta dessas curiosidades de como o computador funciona, como o YouTube funciona, como um site funciona. Se você continua com essa pegada de curiosidade, eu não tenho dúvidas que você vai enfrentar muito bem essas aulas, inclusive a segunda aula da Imersão Dev, que começa agora com uma revisão do que a gente viu na primeira aula, que a Rafaela vai trazer pra gente. Então vamos lá. Oi, Rafaela. Oi, Guilherme. Olá. E aí, vocês gostaram? Estão gostando do resultado do trabalho das pessoas? Muito. Estamos muito ansiosos também para ver a continuação do que vocês vão fazer essa semana. Pois é óbvio que tem gente em diversos estágios, gente mais avançada, gente que fez desafios e foi muito além, como vocês podem ver, mudou completamente a tela, o background, mostrou no celular pra gente. E é normal também, quem nunca teve contato nenhum com o computador dessa forma, sentir uma velocidade diferente. Você vai ver que você, ao longo desses dias e adquirindo o hábito de escrever um pouquinho de código todos os dias, você também vai fechar esse gap e você vai se aproximar da turma inteira. Rafaela, você quer compartilhar a sua tela e mostrar um pouco pra gente ler o programa? Porque isso é um hábito muito importante para quem deve, trabalha com código. A gente passa muito tempo lendo o código das outras pessoas, porque numa empresa é muito comum trabalhar com equipes grandes e normalmente você está corrigindo problemas, normalmente você está querendo fazer uma extensão do código que já existe. Então é muito importante a gente não ter medo de ler código das outras pessoas. É muito fácil a gente reclamar do código das outras pessoas, tá? A gente sempre acha que o nosso é melhor, especialmente no começo da carreira, mas a gente precisa adquirir esse hábito. Faz sentido? Eu lembro até uma frase que eu ouvia bastante na Lura, que um código a gente nunca escreve pra gente, né? Sempre para outra pessoa, outro desenvolvedor, outra desenvolvedora, né? Então, gente, vamos rever o que a gente fez na aula passada. Eu vou mostrar aqui o código para vocês pronto já, e vocês veem o que vocês tiveram de dúvida ou não, para poder já organizar para a próxima aula que a gente vai dar agora. Então vamos lá. O que a gente fez aqui? A gente lembra que fizemos o comando prompt, que é aquela janelinha que vai aparecer bem na página do usuário para ele poder entrar num campo com alguma resposta? A gente colocou nesse prompt para perguntar qual o valor em dólar que você quer converter, porque a gente está fazendo o nosso conversor de moedas. Então o usuário ele vai entrar com esse valor aqui no prompt e vai ser armazenado o valor
aqui nessa variável valor em dólar texto. E a gente colocou valor em dólar texto porque no prompt, tudo que a gente escreve, ele vai entre aspas. Ele vai naquele formato de texto que a gente viu e não naquele formato numérico de inteiros. Ou de float também, que a gente viu na aula passada. Então, o que acontece aqui? A gente vai transformar o nosso valor em dólar texto em número inteiro, usando o comando parse float, que a gente também aprendeu. Em número decimal. O inteiro seria o parse int. Então, aqui, a gente vai alocar o nosso número já com o decimal na variável valor em dólar número. E o que a gente vai fazer agora? A conta. A gente faz o valor em real, vai ser igual ao valor em dólar número vezes 5,50, que foi o valor do dólar hoje que a gente pegou para usar aqui no nosso exercício. Então, a gente vai atribuir ao valor em real o valor em dólar número vezes 5,50. O valor em real fixado, ele vai ser aquele valor em real não apenas multiplicado pelo aquele número que a gente entrou, mas também fixado 2 casas decimais, porque a gente lembra que não é a gasolina, né? A gente não está convertendo o valor da gasolina. Exato, né? Exatamente. Porque se a gente fosse fazer gasolina, até tudo bem ter mais casas decimal, mas em dinheiro a gente prefere fixar apenas 2 casas decimais depois da vírgula. Então, sim, aqui no valor em real fixado, a gente vai utilizar o valor em real ponto toFixed e o entre parênteses a gente coloca 2, que são as 2 casas depois da vírgula que a gente vai querer que apareça. Então, aqui no final, a gente vai mandar um alerta do valor em real fixado. Vamos ver se vai dar certo aqui o nosso programinha? Aqui tem um comentário aqui também, que a gente viu na aula passada como que funciona, que é só o barra. Então, vamos lá. Qual o valor em dólar que você quer converter? Vamos colocar os 399,99 dólares do PlayStation 5 que a gente viu. Olha só, apareceu 2.199,95 reais. Então tá certinho, tem 2 valores atrás da vírgula, também apareceu que a gente está com 399,99 e é isso que a gente fez. Então agora vamos começar com o nosso próximo projetinho para essa segunda aula. Posso colocar uma dúvida que ficou na minha cabeça? Pode. Eu acho que deve ser, olhando o código, a Rafaela deixou um tamanho de texto para a gente ter essa aula aqui. Repara que a linha 3, a linha 1 também, a linha 1 e a linha 3 não coube o texto do código inteiro, então esse nosso editorzinho, né, esse site CodePen, olha lá, agora ela arrastou, tá vendo que ele quebrou? E aí fica uma pergunta para vocês até desvendarem. Será que a gente pode dar um enter no meio desse código ou no meio desse texto? Será que ele funciona igual? Porque, na verdade, ele quebrou aí, foi só o editor que quebrou, tá na mesma linha. Foi só uma forma dele representar pra gente. Então tem todos esses questionamentos, é como os detalhes de aspas, se usam ou não esses parênteses, o ponto ali, o valor em real, ponto toFixed. Podia ter um espaço, valor em real, espaço, ponto. Essas questões é o que a gente chama da sintaxe de uma linguagem. Importa? Certamente importa. E quem vai estudar com profundidade uma linguagem ou um framework que usa uma linguagem, eu acho que é essencial. Em um momento da carreira, você precisa saber algumas coisas que as pessoas até considerariam pegadinhas. Mas o que eu queria deixar claro para você é, ok você ficar com essa dúvida agora. Alguns desses detalhes que você fala, peraí, por que a Rafaela colocou esse toFixed depois de ponto e não em outro? Tem alguns detalhes aqui que não são vida ou morte para esse momento. Não são. E eu queria te tranquilizar. Se você tem a curiosidade, deve investigar mais. Mas se não, o que a Rafaela passou aqui e o Guilherme é excelente. E a gente vai construir em cima e depois assimilar essas características. Então agora a gente vai continuar com a Rafaela criando um novo PEN, um novo espaço para a gente escrever código e ir para a aula 2. E depois a gente vai chegar no principal da aula 2, que eles prepararam um exercício, um desafio, que é muito comum, foi o meu, tá? Muito comum em faculdade. Foi um exercício que eu fiz no primeiro semestre da computação, parecido. E vocês vão fazer aqui também algo que aparece em sistema de informação, engenharia de computação, ciência da computação, análise e desenvolvimento de sistemas. Você vai ver que é possível mesmo você escrever esse código com o nosso acompanhamento, com ajuda, estando envolvido. Então eu acho que é um ritmo muito bacana que eles estão trazendo aqui. Então vamos lá. Eu vou aqui clicar na minha fotinho
e criar um novo PEN. Aquele PEN que a gente já está acostumado a usar, com HTML, CSS e JavaScript separados. Neste momento, eu não vou utilizar o HTML e CSS, eu vou usar só o JavaScript. E eu queria lembrá-los daquele outro desafio que eu deixei na última aula, que era, será que vocês conseguem imprimir aqueles valores de uma forma que esteja na página e não mais naqueles alerts ou naquele prompt que fica vindo na nossa cara? Gui, você tem a solução pra gente aqui? Pra gente poder fazer. Vamos arrumar isso daí então. Então, o que acontece, né? Dentro do mundo JavaScript, existem vários códigos, né? Comandos, funções, e esses nomes mágicos que a gente tem aqui, que eles executam uma determinada ação que a gente espera. Que a gente, como desenvolvedor, como criador, né, de código, não sei se eu posso falar assim, criador de código, né? Mas existem alguns códigos que já estão preparados para uma determinada ação que a gente quer tomar. Então, o que eu quero fazer? Eu quero criar algo dentro do JavaScript e eu não quero explodir um alert ou um prompt. Eu quero exibir como se fosse um texto inserido no próprio HTML. Então, existe um código no JavaScript, mais um que a gente vai aprender. Todos os dias a gente vai aprendendo um comando novo, um código novo para realizar uma determinada ação. E esse código, ele tem um nome interessante. São 2 nomes, é super tranquilo. A gente vai escrever document sem a última letra, só o document. Vai colocar um ponto e vai escrever write. Write, em inglês, é de escrever mesmo. Então, seria algo parecido como escreva no documento. Então, assim como a gente tem o alert e o prompt que a gente coloca document.write ou alert entre parênteses, a gente faz o mesmo no document.write. Então, a gente vai abrir o parênteses e vai colocar entre aspas o texto que a gente quer exibir na tela. Então, eu vou colocar entre aspas e vou colocar, não sei, pensa alguma coisa legal aí, Paulo, um jogo que você gosta. God of War. God of War. Beleza, então a gente escreveu esse código, olha só, ele já vai pensar ali e apareceu na tela. E aqui eu já deixo uma pergunta e um desafio para vocês. Olha que interessante. A gente pediu para o document.write escrever um texto fixo na tela. Mas será que é possível eu exibir o valor de uma variável dentro desse document.write? E aí, Rafa, o que você sugere? Vamos tentar fazer isso? Vamos, com certeza. Então, eu vou criar aqui uma variável que vai ser um nome, né? Beleza, vamos falar o famoso nome, né? O olá, o bom dia. Quero saber o seu jogo aí. Você falou quando você entrou na Lura, na empresa, você fez sucesso porque você falou que você jogava um determinado jogo. Eu acho que você tem que colocar essa variável, deve ser o nome de um jogo. É verdade. Então vamos. Nome do jogo. Beleza. Famoso League of Legends. Vamos ver se a gente consegue imprimir pela variável agora. E lembrando que a variável a gente não coloca entre aspas. Vamos ver. Boa. Então, olha só uma coisa interessante, né? Um comentário que acho que vale a pena a gente sempre reforçar. Se a Rafa tivesse escrito esse código, o nome do jogo, entre aspas, isso seria um texto, seria uma palavra. Não, a gente não estaria vinculando com a variável que a gente criou ali, tá bom? Exato. Então, se a gente quer o conteúdo da variável, a gente coloca só o nome da variável. Assim, vai aparecer escrito nome do jogo mesmo, e não é o que a gente queria, certo? E aqui eu tenho mais um ponto também. Olha só, a gente sempre coloca o document.write e um resultado, o alert e um resultado. Será que é possível eu juntar algum texto, por exemplo, o jogo da Rafa, mais o nome da variável? Será que dá pra gente fazer isso? Vamos testar. Quando a gente usa texto, a gente vai sempre colocar entre aspas, né? Isso. Então, jogo da Rafa? É isso que você queria escrever? Jogo da Rafa. Jogo da Rafa. E o nome do jogo. Isso. Vamos ver se assim funciona. A gente só deixa o espaço e o nome da variável. Abre um pouquinho a sua tela com mais espaço para o código para as pessoas verem que isso, tá na mesma linha, tá?
A Rafaela colocou na mesma linha, colocou Perfeito. o jogo da Rafa, espaço, o nome do jogo. E aí deu um erro. Deu um erro, não rolou. Deu um erro. O que aconteceu, gente? Não dá para a gente simplesmente colocar um texto e logo em seguida uma variável. A gente precisa fazer a junção dessas coisas. Então, para isso, a gente usa o mais. Então, ele vai somar o texto que está aqui mais a variável e vai escrever na tela. Então, olha só, jogo da Rafa, League of Legends. Aqui a gente podia colocar 1, 2 pontos. E é legal você também ficar atento sempre, porque, por exemplo, aqui eu deixei um espaço no final para dar espaço para variável. Se você só escrever jogo da Rafa e colocar a variável em seguida, vai ficar tudo junto. Então, é legal prestar um pouco de atenção nessa sintaxe mais do texto. Rafa, Guilherme, deixa eu tentar entender então aqui, porque pode ter gente que está assistindo a gente falando, poxa, peraí, não é igual, então alert e document write são iguais? E no começo é um pouco misturando, né, porque de alguma forma a gente jogou um resultado, um texto na cara da pessoa, não é? Só que tem uma mudança muito grande aqui. Se você fizesse 2 document writes, não é? Acho que se a gente colocar 2 document writes, aí as pessoas vão ver que ele vai aparecer essa janelinha branca, que é onde tinha o nosso desenho bonito do PlayStation. O alert não, ele jogava na nossa cara. Então são formas que é mais raro, tá? Hoje em dia não se usa, tá? A alert é pra gente aprender mesmo. A gente vai usar muito mais nessa caixinha, que é o nosso HTML, é o nosso documento, né? A gente vai usar muito mais dessa forma. Aliás, vão ser de outras formas no futuro. Aqui a gente ainda está aprendendo. Então, um ponto interessante aqui, ó, assim como a gente fez a conversão da moeda e exibiu o resultado da conversão num alert, a gente podia pensar num projeto agora maior, onde a gente vai exibir o resultado na tela. Certo? Você tem alguma ideia, Rafa, do que a gente pode fazer para criar, né, esse cenário, realizar umas operações, umas contas dentro do JavaScript e depois mostrar esse resultado na tela? Com certeza, né? Operações e mostrar na tela, para mim já vem na cabeça a calculadora. Então, vamos fazer um projetinho. Agora, eu vou pegar aqui o link para vocês do CodePen e mostrar, que nem a gente fez na aula passada, aquele tal do fork, né? Que a gente já pega pronto. Aqui, nós já temos a calculadora com todo o template pronto, ou seja, o HTML e o CSS, que a gente não vai mexer. E a gente vai poder alterar aqui, puxando para o nosso, deixa eu tirar um pouco do zoom, tá aqui o fork. Clicando no fork, ele vai vir aqui para a minha conta. Então agora eu vou poder alterar tudo isso aqui. Olha que legal que ficou esse template, né? Esse design aqui da nossa calculadora dev. Eu vou só aumentar também aqui para a gente poder começar, porque senão fica um pouco pequeno para vocês enxergarem. Eu vou colocar o CSS e o HTML um pouco escondidos, já que a gente não vai utilizar. E eu vou usar aqui só essa parte do JavaScript para a gente começar a nossa calculadora. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser pedir para o usuário entrar com o primeiro valor que ele quer usar. Então, por exemplo, quando a gente faz uma subtração de 10 por 5, a gente vai colocar o 10 como nosso primeiro valor. Então, para isso, eu vou criar uma variável que vai ser chamada de primeiro valor. E assim como a gente viu na aula passada, a gente vai fazer um prompt. E nesse prompt, a gente vai pedir para o usuário digite o primeiro. Opa! Aí eu preciso só tirar aqui nos settings 1 minuto, porque o CodePen tem esse negócio que se você não tira esse auto-updating preview, ele fica automaticamente rodando o programa. Então, como eu estou dando um prompt, o prompt fica aparecendo na tela, enquanto eu vou escrevendo, ele fica aparecendo. Então, aqui nas settings, eu acho que vocês também vão precisar fazer isso. Tem esse Save Automatically, que você pode também tirar para poder não ficar salvando automaticamente toda hora. A gente já salva manualmente. E aqui o Auto-Updating. Então, eu também vou desligar para ele não ficar rodando e fazendo essa atualização a cada palavra que eu escrevo. Então, nossa, Rafaela, ainda bem que tem o eu do marketing aqui. Então, vamos nos settings também e lembrar de colocar as tags da imersão dev e da Alura no seu projeto. Perfeito. Aqui, né? Isso. Vamos lá. Alura, imersão dev. Boa. Assim já é mais fácil de achar. Separar por vírgula. É isso aí, separado por vírgula, é isso? Isso.
Aí. Perfeito. Só salvar. Exato. Aí agora, então, vamos conseguir escrever sem o problema de vir toda hora na tela. Eu vou colocar aqui, então, digite o primeiro valor. Novamente, eu vou colocar esses 2 pontos, porque eu acho que fica um pouco melhor. E também tá na mesma linha, viu, gente? Eu vou puxando aqui para vocês verem, mas também para não ficar tão pequena aqui a imagem. E vou criar também a variável de segundo valor, para a gente poder fazer as nossas operações com os dois. Então, vou colocar um prompt aqui e vou pedir para o usuário digite o segundo valor. Rafaela, você já deu um nó na minha cabeça aqui. O quê? Porque você e o Guilherme estavam insistindo comigo que, olha, textos a gente usa com aspas duplas, e agora apareceu esse diferente aí. Funciona? Tanto Funciona faz, também. não precisa se preocupar agora. Não precisa se preocupar agora. Eu vou até colocar os aspas duplas, né, para a gente deixar padronizado os projetos que a gente tem feito, mas ele funcionaria da mesma forma. Mas para deixar um pouco mais fácil de vocês entenderem, é melhor usar tudo de uma vez certinho e depois vocês vão testando, né? Que nem o Paulo fala, é ótimo vocês testarem as coisas. Então, aqui eu vou já salvar, vou rodar para ver se tá dando certo os nossos prompts. Olha só, digite o primeiro valor, vai ser 10, e digite o segundo valor, vai ser 5. Beleza, ele está funcionando o prompt. A gente só tem um problema porque tanto o primeiro valor como o segundo valor, eles são de que tipo? Eles são o quê? Eles estão sendo... Eles são strings. String é o nome que a gente dá para palavra, para texto, né? Então, tanto o primeiro valor como o segundo ele vai ter aquelas aspasinhas duplas, né? Nos dois. A gente precisa arrumar isso, Rafa. Exatamente. A primeira coisa que vem na cabeça quando a gente tem que fazer isso é aquele tal do parse int e o parse float. Nesse caso, a gente vai utilizar valores inteiros. Então, a gente vai dar um parse int mesmo. Para isso, a gente pode fazer direto já nessa linha o parse int e entre parênteses a gente vai colocar o que a gente quer transformar em inteiro. Então, não se assustem que a gente está transformando diretamente um prompt que a gente está pedindo em parse int. A gente está fazendo uma conexão já direta entre esses 2 comandos. Acho que esse é bom, bem interessante, porque a gente deixou isso como provocação, não foi na primeira aula. Quem quiser preferir e quiser escrever em uma, você poderia ter criado uma outra variável, que seria a variável meu primeiro valor inteiro. Exato. E ali você pega o primeiro valor e faria o parse int, né? Daria para quebrar dessa forma. Exatamente. Eu pegaria esse primeiro valor e passaria ele... eu posso chamar até um método, Eu não conheço esse... Opa! Passa o parse int ali, né? Perfeito, assim. A gente poderia fazer dessa forma, se você não tivesse feito parse int antes, né? Agora a gente já fez. Isso é normal a gente quebrar em mais passos ou fazer na mesma linha. Quando é meio óbvio o que a gente está fazendo, que é o que a Rafaela ela tá tão acostumada que ela nem... É até difícil a Rafaela pensar, não, peraí, vou quebrar isso aqui em várias linhas. Quando é algo mais natural, estou pedindo uma informação para o usuário e eu quero tratá-lo como número, isso é tão comum, a gente não fica quebrando em vários passos. Mas se você quebrar, não há problemas, e a gente chama de variável temporária, né? A gente fala, estou usando aqui só para deixar um pouco mais legível. Lembra o que o Guilherme falou no começo da aula? Então, aqui é uma questão. E, de novo, é importante que você teste essas 2 formas. A gente vai seguir como a Rafaela começou, mas talvez em outros momentos você vai falar, dessa vez a Rafaela quebrou em 2 passos, por quê? Muitos casos é porque ela decidiu por uma questão de elegibilidade, tá bem? Exatamente. Então eu vou deixar só a primeira linha aqui, mas é para vocês saberem que dava para a gente criar outra variável e acabar usando ela depois. Então eu vou tirar aqui para vocês, e a mesma coisa que eu fiz no primeiro valor, eu vou fazer no segundo valor, porque ele também vai ser um valor inteiro. Então eu posso copiar e colar tranquilamente, e colar aqui a mesma coisa. O que mais que a gente vai poder fazer aqui na nossa calculadora? A gente vai precisar da nossa variável resultado, que vai ser o resultado entre a operação dos 2 valores. Então, vamos lá. A var
eu vou dar o nome de resultado mesmo. Ele vai ser, eu vou fazer a multiplicação primeiro. Ele vai ser a multiplicação entre o primeiro valor, asterisco, segundo valor. E, se vocês lembram, o asterisco, ele é a multiplicação. Então, vamos ver se vai dar certo. Para ver isso, eu vou colocar um document.write e vou imprimir o nosso resultado. Apenas ele, por enquanto. Então, essa é uma calculadora meio viciada. Ela só multiplica, é isso? Ela só multiplica por enquanto, exatamente. Então, vamos lá. Eu vou rodar aqui. Digite o primeiro valor, vai ser 10. O segundo valor vai ser 5. E não apareceu ainda, né? Na verdade, aqui a Rafa... em algum lugar, né? Ele apareceu, mas ele está escondido. Se a Rafa for lá na imagem da calculadora, scrollar a página dela toda para baixo, jogar tudo para cima e passar o mouse aí como se ela estivesse selecionando as coisas, a gente vai ver o resultado ali, ó. Apareceu um resultadinho pequenininho escondido ali na nossa página. A gente ele usou uma cor da fonte que por um acaso batia com a do nosso background bonitão dessa calculadora que a Carol desenhou pra gente. Isso. Exatamente. Só que a Carol, aqui tem um ponto legal, né? A Carol é muito, muito legal. Ela é muito gente boa. E ela fez uma forma que a gente consiga colocar o resultado da operação dentro onde está selecionado ali aquele 10 mais 10 igual a 20. Certo? Você quer narrar esse, ou Rafa, ou pode ir? Sim, posso falar. Pô, vai lá. Se vocês forem dar uma olhada aqui no HTML, né, vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Existe essa tag aqui, H2, que é onde está o 10 mais 10 mais 20, como vocês podem ver. Só que ele está aqui fixo, né? A gente não quer que seja sempre isso que vai aparecer, até porque ele não está fazendo nenhuma conta, a gente quer entrar com os nossos próprios valores. Então, eu vou tirar esse 10.10.20 e esse H2, na verdade, eu vou utilizar aqui no meu JavaScript. E como que eu posso usar o H2 no JavaScript para poder imprimir ali naquele mesmo lugar? O document.write dá essa possibilidade para a gente da gente poder alocar ele ali. Então, o que eu posso fazer aqui? Lembrando que quando a gente quer utilizar texto, a gente tem que somar com o mais com a variável. Então, aqui na parte de texto, eu vou colocar o nosso H2. Eu também preciso fechar aqui no final, vou copiar e vou colar ele aqui no final, somando e fechando a tag, para a gente poder ver se vai funcionar. Vamos dar uma olhada para ver se agora ele vai? O que a gente quer agora primeiro, a gente tirou lá do HTML o 10 mais 10 mais 20 que estava fixo, e agora a gente está tentando colocar o nosso resultado aqui nesse lugar da calculadora com o elemento H2, que era o que estava definido. Então vamos salvar e vamos rodar. Digite o primeiro valor, vai ser 10. O segundo valor vai ser 5. E olha só o que apareceu. O nosso resultado agora está ali na calculadora. Poxa, vocês me surpreenderam. Eu sabia desse exercício, eu não sabia que estava tão legal assim para aparecer já bonitinho aí. Porque existem outras formas até, mas vocês chegaram de uma forma que, olha que legal, a gente usando o document.write, ele escreveu naquele nosso HTML, que a gente não sabe direito o que é, ele escreveu essa tagzinha H2, que a gente também não sabe o que é, tipo um header, é uma parte de destaque do seu conteúdo, e por causa do CSS que a Carol, que desenvolve front-end na Lura, ela escreveu já pra gente, esse CSS já tá sabendo que é ali que coloca o tal do H2. Tomem cuidado, hein? Esse H2 precisa ser bonitinho com menor e maior, e a parte da direita precisa ser bonitinha com a barra. Não tem problema a gente não saber isso agora. Lembra, a gente está concentrando nos músculos lá do artigo da Rafaela, né? No JavaScript. O HTML e CSS, no decorrer da imersão, vai aparecer mais vezes e tem gente que considera até mais fácil. Mais fácil, talvez, de aprender, mais difícil de você fazer o que você quer. Gostei, parabéns, hein, Rafaela, Guilherme, gostei de como ficou bonitão. Bem legal, né? Eu sugiro algo ainda além. Olha só, a gente está exibindo só o resultado. E exatamente. a gente tem armazenado
o primeiro valor, o segundo valor e a operação que a gente está fazendo, que é a multiplicação. Que tal a gente alterar? No lugar de exibir só o resultado, a gente colocar assim, exibir o primeiro valor, exibir vezes o sinal de x mesmo, o segundo valor igual ao resultado que a gente quer. Aí ia ficar sensacional. Vamos tentar fazer isso, Rafa? Vamos tentar. Então você quer o primeiro valor. Primeiro valor. Aí eu quero juntar, eu quero exibir o sinal do x. Aí repara, o x é uma palavra. O x, eu vou usar a letra x mesmo. Então eu vou colocar entre aspas a letra x. Isso. E vou colocar juntando também mais um mais para o segundo valor. E para finalizar, vou colocar o igual, o resultado. E o resultado. Eu vou só dar um espaço aqui entre o x e o igual, porque eu acho que fica mais bonito mesmo. E eu vou puxar só para vocês verem o que está acontecendo, né? Então a gente vai colocar o nosso primeiro valor. Eu preciso só pôr um mais aqui, porque a gente está juntando o texto. Então vai aparecer o primeiro valor mais um x, mais o segundo valor, mais um igual, olha só como é bom a gente rever, mais o resultado da nossa operação. Então eu vou voltar aqui só para poder ver melhor aqui na imagem, vou salvar e vou rodar. Então vamos ver o que vai acontecer. Primeiro valor. Qual o primeiro valor que você quer, Gui? Pode ser 8. A tabuada mais difícil de todas, é 7 vezes 8. E o 7, então. Olha só, que gracinha. A gente conseguiu colocar o nosso primeiro valor que foi digitado no prompt, a gente conseguiu colocar o x, que era uma palavra, um texto aqui, entre aspas, conseguimos colocar o nosso segundo valor, que era o 7 aqui do prompt, e o igual, que também era uma palavra, e o nosso resultado, que era uma outra variável. Então ficou assim, apareceu bonitinho aqui na nossa calculadora da imersão. Muito legal. Ficou ótimo. Eu acho que uma dúvida que todo mundo aparece nesse começo, quando a gente começa a juntar coisas, é essas vários mais que a Rafaela colocou, que quando é texto a gente chama concatenação. Aparece muito essa palavra, né? Concatenar texto. Concatenar é a tal da string. Aí você pode perguntar pra gente, né? Rafaela, Guilherme, eu fiz H2 entre aspas, depois eu pus um mais, depois eu pus o primeiro valor sem aspas, porque é uma variável, depois eu pus o mais, depois eu pus o x entre aspas, porque não é uma variável. Aí depois eu pus o mais, o segundo valor sem aspas, e às vezes, quando você for fazer esse exercício, pode ser que se você errar um aspas aqui, ou colocar um mais, ou esquecer de fechar a tag do H2 e esquecer um dos mais, vai dar aquela mensagem de erro que a gente se assusta, tá? Então, é porque você falou numa sintaxe errada, você falou numa gramática que tá faltando verbo, tá faltando a vírgula onde deveria ter. E aí o computador olha e fala, não, peraí, é para colocar do lado? Não, é o nome de uma variável? O que é isso aqui? Então tem que seguir. E esse aqui, que parece simples que você tá lendo agora, não é tão simples. Quando você vai escrever, você pode se colocar em dúvida em como, né, a Rafaela e o Guilherme escreveram aqui tão fluentes, mas essa brincadeira do mais, e aí tem coisa que é variável, tem coisa que é texto, tem coisa que é variável, às vezes pode dar uma sequência de erros. Mas, de novo, erre, tente, verifique caractere a caractere, parênteses, mais. Tem lugar aqui que a Rafaela fez que podia ter feito diferente, não teria problema. Então, esse é seu papel de pessoa curiosa que quer mexer com código, quer extrapolar, e é assim que a gente trabalha muito no dia a dia. Então, a gente estava fazendo uma situação perfeita, né? Em que o usuário ele vai simplesmente entrar com o valor 8, que é o inteiro, então vai dar tudo certo, e o 7 também, que é o valor inteiro, e vai dar tudo certo. Mas e se o usuário, sem querer, entrar com o valor enter, que não é nenhum valor? O que acontece, Gui? Você consegue explicar pra gente aqui esse resultado que deu na tela? A primeira coisa que eu posso falar é que a gente não digitou N a N, né? Então, o programa esperava um número, né? Que esse número é o prompt que a gente vai converter para o número inteiro. Então, era isso que o programa esperava. E, de repente, por algum motivo, foi clicado o Enter e passou e não entrou nenhum valor. E repare que apareceu na tela escrito esse N maiúsculo, o A,
e o N maiúsculo, né? E aqui eu já deixo uma coisa, um conselho e uma provocação interessante. O seu programa, aquilo que você está tentando resolver, o projeto que você está trabalhando, dê um resultado que você não espere, pesquise. Então, é o que a gente vai fazer agora. O que eu vou fazer? Eu vou digitar NaN, do jeito que estava lá, e vou digitar JavaScript, que é a linguagem que a gente está utilizando. Quando eu dou um Enter, observa que o primeiro link é esse developer.mozilla.org. Aí é onde está como funciona a linguagem JavaScript, um manual da linguagem, ou o que a gente chama de documentação. É como se fosse um dicionário da linguagem, como que aquela linguagem funciona, como que a função document.write funciona, ou o que é esse NaN. Vamos clicar nele aí, Rafa, para a gente descobrir o que é esse NaN. Então apareceu lá, o NaN, igualzinho a gente viu, e ele fala assim, ó, que o NaN na programação é uma propriedade de um objeto global. Para a gente não respondeu nada, não ajudou muita coisa, e embaixo a gente tem aqui, ó, o valor inicial de NaN é not a number. O que isso significa do inglês? A tradução direta. Não é um número. Olha que interessante. Então, nosso programa espera um número, a gente não passou um número para ele, como que ele vai fazer a operação? Então, ele vai quebrar. Ele vai falar lá NaN. Não é um número. Eu espero um número aqui, não está entrando um número. E isso que significa aquele NaN, certo? Então, se você quiser ler mais depois sobre ele, vai nessa página mesmo, da documentação, dá uma lida, entende de verdade por que aparece esse NaN, tem alguns exemplos ali embaixo de testando os valores, mas faz sentido para não ser uma surpresa. De repente você está digitando, você está tão empolgado, apertou o Enter lá, não entrou com valor nenhum, apareceu um NaN. Esse NaN significa justamente que não é um número. Era esperado um número, mas não apareceu um número ali. Beleza? E eu achei legal que o Guilherme e a Rafaela mostraram essa parte de documentação, e dependendo do que você googla, você cai em sites mais malucos possíveis. E esse da Mozilla é muito famoso, mas vocês vão ver que ele é bastante técnico, não didático, que é o objetivo da documentação. Então ele está explicando, inclusive, lá de propriedades de objeto global, que você fala, do que esse cara está falando? É normal. E esse medo que a gente tem de, não, peraí, do desconhecido, então não vou nem olhar, na computação, na programação, é justo que a gente tem que quebrar a barreira para a gente investigar. É óbvio que às vezes a gente fica em dúvida de, será que está na hora de eu ir mais a fundo nesse tal de NaN? E a resposta é não, tá? Mas será que eu devo só ignorar e fingir que nada aconteceu? Também é ruim. Então, é normal esse dilema. Agora que na Imersão Dev, pergunte tudo no Discord pra gente. Tudo. Tem muita gente já se ajudando também. Pergunte absolutamente tudo. Mas gostei muito desse exercício que a Rafaela e o Guilherme trouxeram pra gente, porque faz parte do meu dia a dia, do dia a dia de um dev, tá bem? Então agora a gente já tem a nossa calculadora, porém ela só está fazendo multiplicação. Como é que uma coisa dessa calculadora, ela é o quê? Enviesada? Não. Viciada. Só faz multiplicação, né? Exatamente. E eu queria mostrar para vocês primeiro como que a gente pode fazer essas outras operações. Na nossa calculadora, a gente vai ter a soma, a subtração, multiplicação e divisão. Então, para vocês saberem, aqui, por exemplo, eu vou usar essa mesma variável. A multiplicação, a gente já viu que a gente usa o asterisco. Então, aqui está dando tudo certo. Eu vou mostrar para vocês agora a soma. A soma, a gente utiliza o sinal de mais. Assim como a gente está usando mais aqui, porém são coisas totalmente diferentes. Aqui a gente está fazendo uma operação entre duas variáveis, a gente não está usando nenhuma função para imprimir, nada. A gente só está fazendo operação entre duas variáveis e atribuindo a variável de resultado. Então, a gente vai usar sim esse mais. Oi, e pode falar. Interessante também, Rafa, que é assim, nesse caso específico, a gente tem um valor que a gente já sabe que é inteiro e um outro valor que a gente já sabe que é inteiro. Juntar dois inteiros não vai mostrar o inteiro 1 e o inteiro 2 vai mostrar 12. Não, ele vai somar. Então, diferente de uma palavra, se a gente tivesse uma palavra igual ali embaixo no document.write, juntando mais outra palavra, mais uma variável e juntando tudo isso, ele vai criar essa saída para a gente, né, que vai ser exibida ali na calculadora. Nesse caso, não. Nesse caso, a gente já tem dois números. E colocou dois números, o sinal de mais atribuindo para uma coisa, ele vai somar, ele vai fazer a adição.
Exatamente. A gente já tinha feito esse par ciente aqui para não correr esse risco de ficar somando o 1 com o 2 e o 3 e aparecer tudo junto. Agora, se a gente for fazer a subtração, por exemplo, a gente vai usar o menos. Vou até testar aqui para vocês verem. E também trocar aqui o x pelo menos, né? Porque quando a gente for escrever aqui não vai ser x, vai ser menos. Só para vocês darem uma olhada de como pode acontecer. Ó, o primeiro valor vai ser 10 e o segundo vai ser 6. Então, a gente fez aqui o primeiro valor, o segundo menos o segundo valor, e deu 4 como resultado. E o último que a gente vai fazer nessa aula vai ser a divisão. Então, a gente vai utilizar esse símbolo aqui, que vai ser a barra para dividir. Então, a gente pode usar a barra também aqui, quando for o nosso texto. Vou salvar e vou rodar para ver se a divisão está acontecendo. Então, eu vou dividir 10 por 2, e vai dar 5, certinho? Então, Gui, como que a gente pode fazer a calculadora escolher para a gente, na verdade, a gente escolher o que a gente quer fazer na calculadora, qual operação que a gente vai querer usar? Você tem alguma ideia? Tenho. Vamos lá. Na programação e na vida, né, de um desenvolvedor, de uma pessoa que escreve código, algo muito comum é a gente lidar com cenários diferentes. Então, eu quero que a nossa calculadora realize a soma, a subtração, a multiplicação ou a divisão se alguma coisa acontecer. Então, a primeira coisa que eu tenho aqui, que a gente pode ir já pensando mais ou menos como o computador pensa e como que a gente pode passar essa mensagem para ele, é o seguinte: a gente podia colocar assim, a gente faz uma pergunta no prompt, perguntando qual a operação a pessoa quer fazer. Então, se for 1, vai ser adição. Se for 2, vai ser subtração. 3, multiplicação e 4, divisão. Vamos começar fazendo isso? Tipo um menu, eu ligo pro telefone lá pro saque de uma empresa, ele pergunta, digite 1 para multiplicar, digite 2 para somar. Isso mesmo, é o menu do saque da Telefônica mesmo. Essa e aí, dependendo do que eu escolhi, ele vai me dar o resultado e vai aparecer ou com barrinha, ou com estrelinha, ou com menos, ou com mais. Isso aí. Tá bem. Então, primeira coisa que a gente vai fazer vai ser perguntar qual é a operação que a gente quer realizar. Vamos lá, Rafa? Vamos lá. Eu vou colocar aqui, então, o nosso prompt. Eu vou criar uma variável chamada operação, que vai ser o resultado dessa nossa pergunta. E, né, quando a gente faz a pergunta para o usuário, a gente normalmente utiliza o tal do prompt. Então, aqui eu vou perguntar qual operação, ou melhor, digite 1 para fazer uma divisão. Tá. Então, vai aparecer agora, vamos salvar, vamos rodar também. A gente vai ter que entrar com o primeiro valor, vai ser 10, a gente vai entrar com o segundo valor, que vai ser 2, e digite 1 para fazer uma divisão. Eu vou digitar 1, aconteceu a divisão, mas será que isso realmente está funcionando? O que a gente pode fazer aqui para melhorar o nosso código e realmente a gente saber de fato que é só porque a gente está digitando 1 que a gente vai fazer essa operação? Na verdade, o que a gente pode fazer, Rafa, aí, vamos colocar nesse prompt as outras operações já, como a opção Perfeito. Que o Paulo falou, 1, 2, 3 e 4, tá? A gente vai deixar aqui a opção 1 como divisão, mas pode ser a sequência que você quiser. Eu quero que o 1 seja soma, 1 seja subtração. Eu aconselho, se você está no início junto com a gente, faz exatamente igual a gente, tá? Então vai ser, 1 para divisão, o 2 para multiplicação, o 3 a gente pode deixar soma, e o 4 para subtração. Para subtração. Beleza. Agora, tem um ponto interessante, né? Quando essa operação for escolhida, a gente não quer realizar o que está acontecendo na linha 3, que é o var resultado, primeiro valor, dividido pelo segundo valor.
Não é isso que a gente quer fazer. A gente quer fazer isso caso o valor da divisão da operação seja 1. Então, se a operação escolhida for a divisão, a gente quer realizar a divisão. Só que como que a gente verifica se a opção 1, que é a divisão, foi escolhida? Existe um comando dentro da programação também, muito comum na maioria esmagadora de todas as linguagens que existem, que é um comando que a gente chama de se, em inglês, if. Então a gente vai colocar aí um if, vai escrever if. O if significa se, tá bom? Então a gente está falando para o nosso programa, se alguma coisa for igual a alguma coisa, a gente quer realizar uma determinada operação. E para a gente colocar esse alguma coisa parecido com alguma coisa, ou operação é igual a 1, a gente precisa colocar entre parênteses também. Então, vou dar um espaço e vou colocar entre parênteses e vou escrever o que eu quero comparar. Eu quero perguntar assim, ó, se a operação for igual a 1, só que aí tem um ponto interessante, que a Rafa já foi mais rápida que eu. Observa que, durante todos os códigos que nós fizemos agora, sempre que a gente utilizou um igual, a gente estava pegando um valor e colocando na variável. Pegando um valor e colocando na variável. Isso é um igual. A gente está atribuindo um valor a uma variável. Nesse caso específico, a gente não quer atribuir. O que a gente quer fazer? A gente quer comparar. Operação é igual a 1. O que acontece? Se a operação for igual a 1, eu quero realizar alguma coisa. Esse realizar alguma coisa a gente faz para os íntimos, né? Dentro dos bigodes, ou dentro das chaves. Então eu vou abrir e fechar chaves, vou dar um Enter, e tudo que eu colocar, todos os códigos que eu escrevo dentro desse bigodes, entre esses bigodes, eles serão executados se a operação for igual a 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar o que está escrito na linha 3 da nossa variável. Isso, dessa linha também, da linha 11, pode jogar para cima, Rafa. Beleza. Que é a nossa saída, né? Que a gente vai exibir. Beleza. Pode apagar aqui? Pode apagar esse aí, depois a gente arruma. E eu quero pegar também da linha 3, se eu não me engano é linha 3, isso, da linha 3 a operação mesmo, que é a da divisão. Então, eu vou cortar essa linha aí com Ctrl X. E vou colocar ela aí dentro. Olha só. Então agora a gente está fazendo a operação só depois de saber qual é a que foi escolhida. Exatamente. Descobrimos que a operação é a 1, a gente pega o resultado, divide e aí faz o famoso document write. Se não for a 1, ele não vai fazer nada e não vai aparecer nada, né? Já que a gente não tem outros ifs, já que a gente não tem outras coisas, correto? Vamos testar isso. Vamos rodar agora? Vamos escolher 2 testes agora. A gente vai rodar escolhendo a opção 1 e depois vai rodar escolhendo outra opção que a gente não criou ainda, tá bom? Vamos lá. Primeiro valor, 10. Segundo valor vai ser 5. E o que você vai querer fazer? Divisão. Divisão? Então, número 1. Olha só, funcionou. Beleza. Agora vamos escolher mesmos valores, só que eu vou escolher a operação 2, que não existe ainda, a gente não criou. 10. O segundo valor vai ser 2. E agora você quer, então, uma multiplicação. Não aconteceu nada. E faz sentido não ter acontecido nada. Por quê? Porque a gente não criou o cenário da operação 2. E é o que a gente vai fazer na sequência, né? Vamos lá, Rafa? Vamos lá. Então, assim como existe o if, né? Eu vou até explicar aqui com um comentário. O if, ele vai ser igual ao se do português. Existe também o else, que vai ser igual ao se não. Então, por exemplo, a gente vai falar, se a operação for igual a 1, com o if operação igual a 1, a gente vai fazer tal coisa. Aí, no final, a gente usa um else. Se não for igual a 1, se o if estiver errado, que tiver aqui entre parênteses não estiver verdadeiro, a gente vai ter o else, e aí a gente vai fazer o que tiver dentro do else aqui. Por exemplo, a gente pode falar, então imprima que você não vai fazer divisão. Então, o if é se e o else é o se não. Só que como a gente vai fazer
algumas outras operações, a gente precisa validar não só se uma coisa está certa ou se ela está errada. A gente vai precisar validar várias coisas, né? Se a operação for igual a 1, vai acontecer uma coisa. Se for igual a 2, vai acontecer outra coisa. Então, para isso, a gente vai usar um outro comandinho, que é o else if, que do português vai ser se não se. Opa, meu teclado. Se não se. Então vai ser, se a operação for igual a 1, isso aqui vai acontecer. Se não, se aqui a operação for igual a 2, aí a gente vai fazer outra coisa. E aqui a gente vai usar a mesma sintaxe. Vai pular, vai adicionar o parênteses, vai colocar dentro do parênteses a nossa condição para que seja verdadeiro. E aqui dentro das chaves, né, dos bigodes, a gente vai colocar o que a gente quer que aconteça. Então, if a operação igual a 1, vai acontecer isso. Se não, se a operação for igual a 2, vai acontecer o quê? A gente quer agora que faça a multiplicação por 2. Eu vou copiar e colar esse código aqui, porque a gente já tem ele todo pronto e a gente pode alterar apenas ali a divisão pela multiplicação. Então, eu acho que é bem simples da gente poder copiar o que está escrito ali dentro das chaves para trazer aqui para a nossa outra chaves. Eu vou até puxar aqui para vocês verem o que está acontecendo. Aqui em cima, a gente fez o primeiro valor dividido pelo segundo valor, vai dar o resultado. Então, aqui no else if, a gente vai ser o primeiro valor vezes o segundo valor, vai dar o resultado. E quando for imprimir, a gente vai querer imprimir o primeiro valor, multiplicado pelo segundo valor, vai ser igual ao resultado. E isso a gente vai poder fazer também para a nossa soma e para a subtração. Então, se a operação é igual a 1, vai acontecer aquilo. Se não, se a operação é igual a 2, vai acontecer a multiplicação. Se não, se a operação for igual a 3, o que vai acontecer? A mesma coisa. Vou copiar aqui esses trechos de código e vou alterar, deixar aqui bonitinho, para a nossa soma. Então, aqui eu coloco mais para poder fazer a operação de soma com as variáveis e o mais aqui para poder aparecer na tela bonitinho. E, por fim, a gente vai ter o se não, se a operação for igual... Operação for igual a 4, a gente vai ter que vai acontecer a mesma coisa, porém, no formato... Subtração, exatamente. Aí eu troco aqui para poder fazer a operação entre as variáveis e aqui para aparecer na tela. Então vamos lá, vamos rodar aqui, eu vou puxar aqui, vai ficar um pouco grande esse código, mas vocês já entenderam o que está acontecendo. Eu vou salvar, vou rodar. E já a gente repassa, né, Rafaela? Porque tem bastante chaves, parênteses. Se acompanha o raciocínio da Rafaela, tá ótimo. Vamos ver o que acontece. E aí a gente volta para entender um pouco parênteses, espaço, if, chave, se é comando, se é função. Agora a gente vai na fé. Exatamente. Então vamos lá. Vamos digitar o primeiro valor, vai ser 10. E o segundo valor vai ser 5. O que vocês querem fazer de operação? Vamos somar, então. Vamos somar? Então a nossa soma é o número 3. Olha só, apareceu a nossa soma, o 10 mais o 5 e dá o 15 certinho que a gente fez aqui. Então, para recapitular, né, o que a gente fez aqui, a gente colocou o if, que vai ser o se. Dentro do parênteses, logo depois do if, a gente colocou a nossa condição, que vai ser apenas se a operação for igual a 1, e lembrando que a operação foi o resultado do prompt que a gente fez, a gente mostrou na tela, digite 1, digite 2, digite 3. E o usuário respondeu nesse prompt 3. Então, a operação recebeu esse valor 3, e aí a operação está aqui. Aí ela fica sendo comparada, se ela é comparada com 1. Se ela for 1, ela vai fazer a multiplicação. Se ela for 2, ela vai fazer a divisão. Então, aqui a gente tem... Nossa, fica subindo aqui. Aqui a gente tem as nossas condições dentro do parênteses. E lembrando que entre chaves é tudo o que a gente quer
que a operação faça se isso aqui for verdade. Então, se a operação for igual a 2, a gente quer que a variável resultado ganhe o primeiro valor vezes o segundo valor. E aí a gente quer imprimir na tela o primeiro valor vezes o segundo valor igual ao resultado, que é a variável. E é isso que está aparecendo para a gente. Isso, eu acho que um ponto bem legal desse código, que a gente vai, algo muito novo, é essa questão dos dois iguais. Guardem bastante isso. Sempre que a gente utiliza numa verificação, né, o if, operação igual a 2, igual a 1, a outro valor que você está fazendo, vamos supor que a gente está fazendo aqui uma charada Pokémon. Se o Pokémon escolhido é igual a Pikachu, igual a Bulbasauro, não sei, for igual, ele vai de fato comparar. Se isso aqui for igual a outro, então a gente sempre em comparações vai utilizar dois iguais. Lembrando que JavaScript não existe só um igual, dois iguais. Existem mais iguais. Existem 2, 3, outros tipos de comparação, mas a gente não se preocupa com isso agora. O nosso foco aqui é comparar se a operação é igual a 1, né? Se a comparação é igual a isso, e se for, a gente realiza a operação matemática que a gente quer. Só que aí eu tenho algo interessante, Rafa. Olha só o que a gente fez, né? Se a gente voltar no prompt da operação, a gente fala assim, no texto, digite 1 para divisão, 2 para multiplicação, 3 para soma e 4 para subtração. Beleza. A gente está pensando em alguém que vai digitar número 1, 2, 3 ou 4. Mas, e se uma pessoa entra com outro valor? E se, por exemplo, eu escolho a opção 9? Não existe operação 9. O que o programa vai fazer? Qual a operação que o programa vai decidir realizar? Será que vai fazer uma soma, uma multiplicação? Vamos testar isso agora, tá bom? Então, vamos lá. Vamos rodar uma vez e vamos digitar que a gente quer realizar. Vou colocar dois valores, pode ser o 10 e o 8, e vou escolher a operação 9. Quando dou um Enter, se a gente observar lá no nosso código, lá na nossa saída, não aconteceu nada, mas a gente escolheu uma operação. E a pessoa que está mexendo na nossa calculadora, ela não sabe o que aconteceu. Ela digitou o 9, mas não foi indicado, não exibiu uma mensagem, por exemplo, opção inválida. A gente não mostrou isso. E esse momento de mostrar essa opção inválida é muito importante. Lembrando que a pessoa que mexe no programa, no jogo, no sistema que a gente cria, ela não é nossa inimiga. É a primeira coisa da vida, lição da vida. Não é um inimigo a pessoa que está mexendo no programa que a gente está criando. A gente precisa ajudar a pessoa a mexer. Então, o que eu sugiro? Rafa, será que existe alguma forma da gente falar assim, se a operação não for 1, 2, 3 e 4, a gente fala, por exemplo, opção inválida. Por quê? As únicas opções válidas são do número 1 até o número 4. Existe sim. Assim como eu falei para vocês do if e do else if, tem aqui esse else, né? Que ele pode ser utilizado exatamente nesse caso. Porque o else, ele não vai validar nada. Ele vai ser o resto. Se você não digitou nada que está dentro da condição do if, se você não digitou nada que está dentro da condição de nenhum dos else ifs, então ele vai acabar caindo no else, que é o senão. Porque vamos pensar, o que está escrito em português? Está assim, se a operação for igual a 1, você vai fazer a divisão. Se a operação for igual a 2, você vai fazer a multiplicação. Se a operação for igual a 3, você vai fazer a soma. Se a operação for igual a 4, você vai fazer a subtração. O computador suando, né? O computador suando, pelo amor de Deus. Escolhe uma opção aqui válida, né? Exato. Se não tiver mais nada que sobre, e você não vai colocar o if nesse caso, porque não vai ter condição, você vai abrir as chaves e você vai colocar o que você quer que aconteça se nada disso aqui acontecer, né? No caso do se não. Então, para poder deixar um pouco mais agradável para quem estiver utilizando o nosso programa, a nossa calculadora, a gente vai escrever um document.write, que vai colocar ali na nossa calculadora escrito, colocar aspas duplas, opção inválida.
Então, agora o nosso usuário ele vai poder saber que, na verdade, o que aconteceu com o programa foi que ele digitou uma opção inválida, né? Mas eu já peguei um bug seu aí, hein, Rafaela? O quê? Pode falar. Precisa estar entre o H2 e o /H2, senão a opção inválida vai aparecer naquele lugar do nosso HTML, lá embaixo, escondido. Ele não vai ficar bonitinho, que eu acho que é o que a gente quer fazer, que ele apareça a opção inválida no nosso quadradinho branco. É verdade. Aqui eu posso colocar o H2, assim como eu coloquei nos outros, a abertura e a fechadura, aqui entre a opção inválida, para ele poder realmente aparecer aqui, porque se eu não tivesse colocado o H2, ele ia ficar aqui daquele jeito que eu tinha mostrado, que não estava legal. Então vamos dar um run, vamos ver o programa rodar. Digite o primeiro valor, vai ser 10, 8, e agora a gente quer fazer a opção 9, né? Que no caso aqui a gente sabe que não existe, mas tem quem não saiba que não existe. A gente vai dar Enter e olha só o que apareceu aqui. Opção inválida. Então fica muito mais agradável para se a pessoa fizer esse tipo de erro, para ela saber que foi isso que ela errou, né? Quando não aparece nada, você não sabe se é o programa que deu pau, se é você que não soube digitar, se o problema é o seu computador. Então isso é uma boa prática, assim, da gente fazer. Sempre colocar um else no final, se nenhuma das condições for satisfeita. E um ponto interessante desse último else específico, a gente colocou document.write, abre parênteses, abre chaves, H2 e já digitou o texto que a gente queria. Não colocou H2 mais alguma coisa. Por quê? Se trata de uma palavra, se trata de um único texto. Então a gente juntou todo o texto dentro de um H2 só. Por isso que nesse caso a gente não utilizou o mais. A Rafaela poderia ter colocado H2, fecha parênteses, mais, opção inválida, mais, fechando o H2. Mas não precisa nesse caso específico, porque se trata de uma palavra inteira. A gente não está juntando uma palavra mais uma variável igual a saída das operações, tá bom? Exatamente. Então, se a Rafa rodar exatamente desse jeito, a gente vai ter o mesmo resultado. Então, para ficar um pouco mais tranquilo, como já é um texto mesmo, a gente pode tirar isso daqui e deixar tudo como forma de texto. Bem tranquilo. Então é isso, gente. Gui, quer fazer uma revisão do que a gente viu hoje na aula e do nosso projetinho? Vamos. Nossa, essa aula a gente fez coisa pra caramba, né? Então, a primeira coisa que a gente fez na aula, se você quiser escrever lá nos comentários também, só para lembrar o pessoal. Vou colocar. Boa. A gente começou falando sobre escrever na tela, né? Na nossa primeira aula, a gente fez o cálculo da conversão e utilizou o alert e o prompt. A gente não exibiu nada na tela. Nessa aula, a gente começou escrevendo na tela com o document.write, tá bom? Então, é uma função que a gente pode realizar um cálculo e pode exibir na tela um texto, pode exibir o resultado de uma operação, ou tudo junto, misturado, né? Que a gente chama de concatenação, que é, estou pegando uma variável, mais um texto, mais um monte de coisa e exibindo na tela. Lembrando que a Carol, que desenvolveu esse layout, é muito boazinha, ela deixou para a gente o H2 já para deixar na calculadora exatamente naquele espacinho branco para mostrar o nosso código aparecendo, né? Então, depois, o que a gente fez? A gente pegou os valores e realizou a nossa primeira operação, que foi a multiplicação. Só que a gente não quer uma calculadora que só faça uma operação, né? A gente quer uma calculadora onde a gente deixe a pessoa escolher as operações que elas querem. A gente criou uma variável operação e verificou, né, com o if-else e com o else-if também. Acho que pode até puxar ali para baixo também, Rafa. Se quiser trazer o seu else-if para cima, eles ficaram ali bem para baixo, coitados. Aqui para cima? Isso, é isso. Deixar eles aí. Então, o que a gente fez? A gente viu também, né, escrevendo com document.write. Se você quiser colocar ali na linha 23, concatenação. Essa é uma palavra da programação, né? É justamente esse juntar, né, uma palavra com uma variável e estou juntando tudo para ter um resultado que faça sentido para a gente, né? Então, essa é a ideia da concatenação que a gente viu na nossa aula hoje também. Além do if, else e do else if também. Beleza? Nessa aula, então, a gente focou nisso, né? A gente sabe realizar operações, sabe realizar utilizar funções do JavaScript, só que agora a gente também sabe exibir na tela um determinado resultado.
Exatamente. Além de que a gente também viu como que se faz as operações matemáticas, né? A divisão, subtração, soma e subtração. E a gente também viu a diferença desse igual que a gente utiliza para fazer comparações, né? Então, o igual que a gente usa para comparação é diferente do igual que usamos para fazer atribuição, né? Então, quando a gente coloca aqui, a gente está atribuindo esse valor da direita para a esquerda com um igual. É diferente do igual. Então, agora a gente pode já mandar o nosso desafio dessa aula, né? Sempre, toda aula, a gente deixa um desafio para vocês. E o dessa vai ser um desafio chamado Quem é esse Pokémon? A gente criou o Quem é esse Pokémon por ser algo que a gente gosta, mas vocês podem fazer isso com qualquer outro assunto, jogo, comida, qualquer coisa. Time de futebol, qualquer coisa. Então, como que vai funcionar? Vocês vão fazer, assim como a gente fez a calculadora, vocês vão colocar aqui para o usuário, né? Vocês podem brincar com a família de vocês ou os amigos de vocês, para eles entrarem. Digite qual é o resultado dessa nossa pergunta. Então, vocês vão utilizar um prompt para eles poderem entrar com o resultado, e a pergunta que vocês vão fazer vai ser, no caso do quem é esse Pokémon, você vai perguntar quem é esse Pokémon? E aí você pode simplesmente pesquisar alguns Pokémons e fazer essa pergunta para os usuários. Então, aqui vocês vão poder pegar, por exemplo, aqui o Squirtle, ou sei lá, o Pikachu. E aí vocês vão perguntar para a família de vocês, colocando a imagem aqui que a gente já tinha falado, que vocês podem brincar, colocando imagens diferentes aqui no CSS. E vocês perguntam para ele, se a pessoa perguntar, se a pessoa digitar 1 para o Pokémon certo, então ela vai acertar. Se ela digitar 2 para o Pokémon errado, então ela vai errar. Então você coloca, digite 1 para Squirtle, digite 2 para Pikachu, digite 3 para Bulbasauro, e assim você vai poder brincar com seus amigos e da maneira que vocês quiserem, com o jogo que vocês quiserem, e é isso aí. A gente aguarda vocês, a gente quer ver como que vocês vão se sair nesse desafio também, assim como da aula passada. Eu tenho os meus, que são os extras. Posso trazer os desafios? Com certeza. Olha só, eu tenho 2 ideias. A primeira é você fazer a calculadora do Pokémon. A calculadora do Pokémon, como que é? Você só vai fazer um prompt. Você vai perguntar qual Pokémon você quer evoluir. Então, se alguém digitar o Pichu, sai Pikachu. Se alguém digitar o Pikachu, sai o Raichu. E assim por diante. E aí você tem a maior base possível do que você conhece das evoluções. E para isso, você vai ter que ter um monte desses ifs para saber se o que a pessoa digitou foi aquele pedacinho de texto que a gente está buscando. Tem uma série de truques aí que tem que fazer, tá bem? Dá até para evoluir. Você pode perguntar 2 evoluções, dá para fazer muitas coisas. Então, acho que esse é um desafio. Você pergunta qual é a evolução, quem você quer evoluir do Pokémon, e a pessoa digita o nome do Pokémon. E aí você tem uma base cheia de ifs. If é esse, vai para aquele, e assim por diante. Você tem as árvores de decisão que tem muito a cara do if e do else. O outro desafio que é mais técnico é vocês brincarem nessa calculadora que a Rafaela e o Guilherme trouxeram aqui, e eles optaram por um que eu gostei bastante. Eles fizeram if, else, if, e a Rafaela já fez alguma coisa que a gente chama de indentação. Ela já deixou dentro do bloco, entre as chaves, entre os bigodes, a gente chama de bloco de código, tudo que está dentro de umas chaves. Repara que ela já colocou um pouquinho mais para a direita, com alguns espaços, tá vendo? Precisava para o código funcionar? Não precisava, mas todo mundo faz assim por um motivo muito claro, porque fica óbvio para a gente que esse var resultado e esse document write estão dentro, a gente chama de aninhado, né? Estão dentro dessas chaves aqui. Então, quanto mais para a direita o seu código, ele está mais dentro de outras chaves. Isso fica muito visual. Você vai ver que até dentro do CodePen tem uma opção aí que você pode falar, formate para mim o código e coloque mais para a direita para a esquerda. Quero que vocês trabalhem com isso. Quero que vocês trabalhem
também esse else if, será que precisava desse else? Será que precisava ser assim? Será que não podia ser outro if, já que o else... Tem um monte de questões aqui que provavelmente alguns de vocês começaram a pensar, será que eu preciso? Será que eu preciso das chaves? Vou pesquisar. Será que esse igual funciona como eu imagino? Porque aconteceu aqui um detalhe que a Rafaela e o Guilherme, eu achei bom que eles não falaram, porque realmente não importa naquela hora. Mas lembra o que o prompt devolve pra gente? Quando a gente faz um prompt, ele devolve um pedaço de texto. E a Rafaela e o Guilherme usaram igual para comparar com o quê? Com texto? Não, estão comparando com o número. Por que isso está funcionando? Então tem um monte de questões aqui, um monte. Por que não fez o parciente aqui? Tem um monte de questões que é natural e é muito legal que você se pergunte. Agora a gente não está dando a resposta, estamos deixando como desafio, porque não é o momento. Você pode vir aqui terminar os exercícios sem fazer esses desafios e continuar muito bem na aula 3. Faça o desafio do Pokémon, do qual é esse Pokémon, pra você brincar trocar a imagem, brincar com o if. Esses outros que eu tô colocando são perguntas que pode ter aparecido para você. E que a gente tem que saber lidar com essa ansiedade. Tem outras coisas que a gente ensinou, outra coisa, tá? A gente normalmente não faria com esse if, else. A gente usaria outros recursos para resolver esse problema. Mas, para a gente ilustrar uma ferramenta tão importante quanto o if, else, esse exemplo aqui é incrível. E dá para vocês brincarem, colocarem um dentro do outro e fazer mais else, mais operações, dá para fazer operação de exponenciação. Eu quero fazer 5 elevado ao cubo. Então vocês perguntam 5, perguntam 3, perguntam, você quer fazer o quê? Eu quero elevar a potência. Tem várias coisas que vocês podem fazer aqui e vocês devem. Esse é um papel muito importante. Somos pessoas curiosas, somos nerds em relação a querer entender mais o que a gente está fazendo. A gente não ficar satisfeito só com aquilo que a Rafaela e o Guilherme me ensinaram. Eu quero ir mais, quero indagar, quero perguntar, falar, olha Guilherme, dá pra fazer assim. Olha Rafaela, por que você não fez isso? Isso é muito importante na nossa profissão. A gente está esperando você no Discord e usando as hashtags aqui da Imersão Dev da Lura nesse seu CodePen da calculadora ou do Pokémon, a gente consegue ver. Tá vendo? Ó, lembra lá, ela foi no Settings, no Pen Details e tem esse Tags. Com isso a gente consegue descobrir e comentar e tem até um coraçãozinho aí no CodePen e você compartilhar com a gente no LinkedIn, no Instagram, no Discord, com seus familiares. Eu quero ver vocês mostrando isso para as pessoas que você gosta e a pessoa falando, como você fez isso? Esse é o nosso objetivo, porque a gente sabe que isso vai dar a motivação de que, quem sabe, você considere essa carreira, seja para trocar, seja para adicionar no que você está fazendo, seja para mudar de música ou de medicina para ser dev. Então, isso vai deixar a gente muito feliz em saber que isso aconteceu ou agora, ou daqui a alguns meses, a gente vai ficar muito contente. Então, eu queria agradecer a você em especial, Rafael e o Guilherme, que estão mandando muito bem. Já falei para eles aqui no backstage, mas fica aqui então aberto, também o pessoal da edição, ao time do Scuba lá que está mergulhando com vocês e ajudando nas dúvidas, e a você que está ajudando outras pessoas. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Rafaela. Obrigada a vocês. Obrigado. Até amanhã. Até. E aí? Fica aqui o reforço do desafio do Pokémon para você fazer com if else. Não é da minha geração, mas pode ser da sua. Mas você pode usar o seu videogame preferido do PS4, do PS5, ou Free Fire, ou um RPG, ou um anime que você gosta bastante. Aquilo que você tem paixão. Porque isso vai te ajudar na programação a desenvolver seus pequenos projetos no CodePen, compartilhar com a gente e que outras pessoas estejam envolvidas com aquilo que você está fazendo. Então vai lá, encare esse desafio, foque e compartilhe aquilo que você está escrevendo.